Olá, tudo bem com vocês? Já que estamos em clima de Halloween, eu vou ler uma história pra vocês que eu achei muito legal. Não é uma história de terror, não é uma história de assustar, mas é uma história meio esquisita. E eu acho que vocês vão gostar, então eu vou compartilhar com vocês e depois a gente faz uma reflexão. Uma avó e uma neta que estavam passeando pela floresta. E aí ela encontrou uma casinha bem antiga que tinha vários livros. E ela se lembrou, olha minha netinha, essa casa aqui é a casa que quando eu era da sua idade eu guardava vários livros. Então eu tenho uma coleção de livros aqui. Vamos ver, pegar algum livro para ler e tal, aproveitar que você tá passando as férias aqui em casa, né? Aí sentou a avó e a neta e falou, vovó, quero que a senhora leia esse livro para mim. A Princesa Javali. Nas lendas antigas, as feras que caminhavam sobre a vegetação na terra possuíam seu próprio reino. Naquela época, a Cidade do Vento era apenas uma floresta, e nesse lugar era preferido dos javalis. Era onde ficava o reino deles. Se situava em uma floresta com um reino próspero e feliz sob o governo do rei Javali. O rei tinha uma linda filha, jovem, e tinha o nariz mais bonito de todo o reinado. A princesa era linda e bondosa. Todos os dias dava as frutas mais doces para os súditos. Não importa se eram peras agridoces, maçãs ou se eram cogumelos frescos. Ela sempre dividia com os seus companheiros. E todos os javalis então adoravam a princesa e o pai dela, o rei Javali. No norte da floresta dos javalis, havia um campo de gelo frio. Naquela época, só tinha gelo e neve. Todos os seres que pisavam naquele campo ficavam com os seus pés congelados. Até o mais corajoso e forte rei Javali não aguentava de tanto frio. Ui, tão frio! Minhas patas ficaram roxas de tão frias. Ali só tem um lobinho, que é o único morador. Aí, a princesa Javali sempre perguntava, papai, por que o lobinho fica sozinho lá? O lobinho era uma criança despreocupada que tinha olhos azuis bem brilhantes e a pele cinza escorregadia. Porém, um dia, esse lobinho decidiu passear pela floresta. E então ele encontrou o Oba, o esquilo bruxo maligno. De todos os seres do mundo, nenhum deles era mais maligno senão o Oba. Nem mesmo os demônios dos dragões eram tão bravos quanto ele. Ele odiava tudo que era bom e jurou transformar a beleza em feiura e a luz em escuridão. Quando viu o feliz e despreocupado lobinho, a raiva apareceu em seu peito e ele murmurou para si mesmo, com raiva estou e vou atravessar o seu coração com o gelo mais frio e ele nunca mais saberá o significado da esperança. Gente, esse esquilo era mau, hein? Ele queria tirar a alegria do lobinho que estava lá passeando pela floresta. Pra que isso, né? Então o Oba começou a fazer um feitiço para amaldiçoar o lobinho. Mas o lobinho foi tão rápido, tão direto, que nem precisou falar muito. Foi lá e nhau, engoliu o esquilo. O Oba, dentro do estômago, ficou furioso. Então ele começou a amaldiçoar as piores palavras que dominava. Começou a xingar, né? O filhote notou palavras saindo de sua boca. Começou a arrotar. E só então percebeu que havia cometido um erro. Quando a gente fala um palavrão, será que a gente não está cometendo esse erro? Porque os palavrões amaldiçoam, não? Au! Perdão, senhor esquilo, eu achei que você era comestível. O lobinho quis pedir desculpa, mas à medida que o esquilo ia subindo pela garganta, apertava mais e ele viu que não ia dar certo, que o pedido de desculpa não ia funcionar. Umas reações químicas começaram a ocorrer no estômago do lobinho. A magia do Oba funcionou. Por conta dessa maldição, o coração dele foi perfurado e congelado por um pingente de gelo. Ele ficou frio e maldoso para sempre, e toda vez que os animais tentavam mostrar bondade ou conversar com ele, ele retribuía com as palavras mais duras ou com os atos mais infelizes. No final, todos os animais detestavam o lobo. Daquele momento em diante, cada lobo na floresta falava dele assim: Wolf, que lobo egoísta! É realmente uma criança muito desagradável. Ninguém queria ficar perto do Wolf. Lobo sem coração, vamos nos manter longe dele. O filhote perdeu seus amigos um por um. Foi perdendo quem queria ficar perto dele. A floresta não acolheu mais o lobinho, que foi ficando solitário. Então ele não teve escolha a não ser ir mais a norte. As nevascas que explodiram mantiveram a maioria das criaturas afastadas. Mas com o seu coração já congelado, o filhotinho já não tinha mais medo do frio. Decidiu morar ali e então se tornou o lobo solitário que rondava a tundra. Um
dia a princesa Javali ouviu essa história e ficou profundamente triste. Então ela perguntou ao seu povo como descongelar o coração dele e transformá-lo de volta em um lobo doce e amigo. Ela decidiu perguntar para as duas criaturas mais sábias do reino dos javalis. A raposa, que disse: apenas a honestidade e o fogo podem derreter o tal gelo do mar. E a tartaruga disse: nenhuma amizade vem fácil, é preciso se dedicar. E aí, a esperta princesa Javali sabia imediatamente o que tinha que fazer. Ela secou suas lágrimas, fez uma reverência aos dois sábios e disse: eu gostaria que vocês fossem comigo ver o lobinho. Assim vocês poderão me ajudar e testemunhar o início de uma nova amizade. Eles partiram com a princesa. Depois de aventurar-se pelo frio e pelas tempestades, a princesa Javali finalmente conheceu o pequeno lobo, coberto de gelo. E seus olhos azuis já não são mais brilhantes. Ainda pior, ele já se esqueceu como que lá. Você chegou na hora certa. Eu já estava preocupado que não ia ter almoço. Ao ouvir suas palavras, a gentil princesa do Javali não pôde deixar de derramar lágrimas e começou a chorar. Suas lágrimas eram tão quentes de amor e carinho que pareciam derreter um pouco do gelo que estava em volta do lobo. Por que você está chorando? Você vai passar fome aqui fora. Eu nunca vi tanta miséria no meu reino. Vamos comigo? O lobo falou. Eu ainda tenho fome. Aí ela disse: sacrificarei tudo o que tenho para saciar essa sua barriguinha esfomeada. Depois de ouvir essas palavras, o pequeno lobo estava espantado. Você é louca? Nunca ninguém na minha vida disse isso. Todo mundo me despreza. Ainda mais você que é javali. Deveria estar fugindo. Mas quando o lobo viu que ela estava determinada, ele percebeu isso olhando nos olhos dela. O cristal de gelo que estava em seu coração foi se quebrando aos poucos. E ele foi sentindo a suavidade do carinho e da amizade no seu coração. Aí ele disse: não é necessário sacrifícios. Por isso, mas antes dele completar, ela disse: eu vou sacrificar 2 pessoas da minha família, mais sábias e carinhosas, somente para te alimentar. Isso é pela nossa amizade. O lobo ficou sem entender. Está vendo aquela raposa ali? Ela é toda sua, fique à vontade. A raposa estatalhou os olhos e tentou fugir, mas não conseguiu. O chão estava escorregadio, ela caiu e bateu de cabeça no chão. Aquela tartaruga já está meio velhinha, mas deve ter uma carne saborosa. A tartaruga assustada tentou se esconder dentro do casco, mas estava tão gelado que ela saiu de novo e desmaiou. O lobinho e a princesa fizeram uma deliciosa refeição. Localizaram uma caverna, escolheram mais alguns cogumelos, fizeram uma fogueira e prepararam uma deliciosa sopa de tartaruga com raposa. O filhote sentiu o prazer de compartilhar e fazer amigos pela primeira vez, que pôde se lembrar. Seu coração descongelou e assim ele decidiu voltar com a princesa para casa. Aí a vozinha pegou o livrinho da mão da netinha e falou assim: olha, querida, eu acho que seria melhor a gente doar essa biblioteca. É uma história meio doida, né? Vocês não concordam? Eu achei meio doida, porque é bem real, né? Às vezes a gente vê que nas nossas amizades a gente tem um amigo e tal. Quando aparece outra pessoa legal, as pessoas costumam descartar, né? Descartando os amigos. Isso não pode acontecer. Não é porque você conhecer uma outra pessoa bacana que você vai deixar de falar com aquele outro seu amigo. E foi isso que a princesa Javali fez. Ela descartou a raposa e a tartaruga que ajudaram ela para ter a nova amizade do lobinho. Mas será que precisava dela fazer isso? O próprio lobinho disse: não, você só de vir aqui me ajudar já me deixou feliz. Então o que ela tinha que fazer era simplesmente levar ele de volta para a terra dela e aí tudo ia ficar bem. É muito interessante a gente pensar em não ser igual a ela, né? E não ser igual às pessoas que estavam em volta do lobinho. Porque o lobinho não era mal. Ele ficou mal, ficou assim zangado porque aconteceu algo na vida dele. Ele estava chateado e tal. Então, assim, quando a gente vê alguém triste, chateado, a gente tem que entender que às vezes aconteceu alguma coisa com aquela pessoa e não ficar julgando ela, xingando, afastando. E é uma outra lição que a gente aprende, é que quando a gente está no papel do lobo, que acontece algo com a gente tem que pedir ajuda. Provavelmente o lobinho ficou segurando aquele mal-estar na barriga, porque ele comeu o esquilinho. Vamos supor que o esquilo seja, às vezes, algum problema que a gente tem, que a gente não está conseguindo resolver. E aí, em vez de eu ficar xingando, sendo mal-humorado com todo mundo, eu vou tentar pedir ajuda. Porque aí, se eu tento pedir ajuda, as pessoas vão me ajudar. Então, essa é a história. Espero que vocês tenham gostado. E é isso daí. Tchau.